sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o B. Aguilar, analista de investimentos NPI, e eu sei que a maioria que está me acompanhando aqui nesse vídeo deve ter ouvido ao longo desses últimos meses que não vale a pena investir na Bolsa de Valores porque ela simplesmente não consegue bater o CDI, sei lá, desde a última década, desde 2005, desde os anos 2000 e sei lá, por aí vai. E eu queria dizer, calma, que existem meias-verdades nessa afirmação, e eu quero trazer para vocês alguns estudos hoje que vão mostrar o porquê isso é uma meia-verdade e como é possível o investidor na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, ou até mesmo buscando algumas outras alternativas, conseguir bater esse CDI. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like para entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E para quem é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Podem se inscrever e clicar no sininho porque tem vídeo novo toda semana. E claro, podem deixar a opinião e sugestões de vocês nos comentários, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, né? Eu quero trazer para vocês um estudo que a Economática fez, trazendo um comparativo, então, da nossa Bolsa de Valores e de outros índices da nossa Bolsa de Valores com o CDI. E o que nós temos é o seguinte, né? Que o CDI, ao longo desses últimos 10 anos, ou seja, do início de 2013 até o final de 2022, teve um retorno de mais de 131%, enquanto o nosso índice Bovespa teve um retorno de apenas 80%. E aí que muitos de vocês devem estar se perguntando, Bea, mas qual é a meia-verdade de tudo isso, né? Bom, vocês viram que os outros índices também acabaram perdendo para o CDI. E assim, não é para menos, né, gente? O que acontece? Ao longo desses últimos 10 anos, nós tivemos algumas janelas de taxa Selic acima de 2 dígitos. Então, na época da Dilma, nós tivemos uma taxa de 14,25, enquanto o Bolsa estava a 40 mil pontos. Hoje nós temos uma bolsa a 110 mil pontos, mas nós temos uma taxa de juros a 13,75. E esse tipo de taxa para o Brasil, país emergente, nesse bananal às vezes que parece que a gente vive, parece que é a coisa mais normal. E isso acaba dificultando muito a vida do investidor que quer correr risco para tentar superar o CDI, porque com uma taxa de juros alta, realmente a tarefa ela fica muito mais árdua. E aí o que acontece, né? Ainda nesse estudo da Economática, eles trouxeram, inclusive, os períodos que o IBOV ganhou do CDI e vice-versa. Então, ao longo desses últimos 10 anos, em 50% do tempo, o CDI ele ganhou do Ibovespa, mas nos outros 50%, o Ibovespa ele ganhou do CDI. E aí o que acontece? Ainda assim, vocês não estão entendendo qual que é a meia-verdade de tudo isso, né? Então vamos lá, o que acontece? A B3, ela divulga de tempos em tempos um relatório que mostra o perfil dos investidores na nossa Bolsa de Valores. Sexo, idade, grana que colocou no mercado, aonde está investindo. E é uma minoria dos investidores que efetivamente colocam dinheiro em ETFs aqui na nossa Bolsa do Brasil. Ou seja, que vão lá e simplesmente compram um BOVA11 e vão ter a performance da nossa Bolsa de Valores ao longo desses últimos 10 anos. A maioria dos investidores aqui no Brasil, eles optam por fazer o que nós chamamos de stock picking, que é escolher ativo por ativo, ações, fundos imobiliários, BDRs, talvez sim algum ETF também, mas o ponto é que geralmente o investidor, ele realmente acomoda o seu portfólio escolhendo ativo por ativo e não só investindo no BOVA11. Então, quando a gente olha esse tipo de comparação, a impressão que dá é que todos os investidores que estão em bolsa simplesmente se lascaram porque o BOVA11 não foi bem, porque o índice Bovespa não foi bem. Mas, nesse mesmo estudo da Economática, eles trouxeram como foi a performance de todas as ações que compunham o índice Bovespa lá no início de 2013, e o resultado disso foi que, das 51 empresas que tinham no índice Bovespa, 45% delas, ou seja, 23 ações mais ou menos, que são essas que vocês estão vendo na tela, conseguiram superar e superar com folga o CDI. Algumas rendendo 200, 300, 400, 500, 600, quase 800%, entendeu? Então, existem meias-verdades porque a maioria dos investidores não investem no BOVA11, fazem o stock picking, só que, claro, fazer o stock picking não é garantia de bons retornos. Porque se você fez um bom stock picking lá em 2013 e conseguiu escolher uma parcela dessas empresas,
provavelmente você teve um retorno acima do CDI. Só que se você fez um stock picking bem meia boca, e sim, tem muito investidor que faz stock picking meia boca porque não tem tempo, porque não estuda, porque não se dedica, você pode não só ter perdido para o CDI, como pode também ter perdido para o próprio índice Bovespa. E vamos combinar, gente, que considerando, por exemplo, o BOVA11, que é o principal ETF da nossa Bolsa de Valores, desde o seu início, a sua rentabilidade média foi de 7,3% ao ano. Então, se você não fez um bom stock picking e escolheu ações erradas, talvez veio com aquela cabeça de apostador ou não se dedicou aos estudos para fazer boas escolhas, pode ser que você tenha tido rentabilidade média anual até mesmo menor do que esse 7,3% em média que o índice Bovespa rendeu. Então eu trago esses alertas porque quando a gente fala de bolsa de valores no Brasil, parece que sim, o caminho ideal é você fazer o stock picking. Nós temos muitos ativos que superaram e com folga o CDI. Aqui a gente trouxe só um recorte do estudo que trouxe as ações que compunham o índice Bovespa, mas tem muitas empresas que vieram depois ou que não compunham o índice Bovespa que superaram o CDI com folga. Então a gente teve uma VEG da vida, a gente teve uma PetroRio da vida, algumas empresas que poderiam ser adicionadas a todas essas listas, né? O ponto é, nem todo mundo consegue fazer um bom stock picking. E aí, como é que a gente faz para tentar superar o CDI? Bom, o que eu tenho falado para muitos investidores é que se você não tem tempo, porque você é engenheiro, dentista, advogado, médico, tem uma empresa ou qualquer outra profissão que te demanda muito tempo, então o caminho às vezes acaba sendo justamente investir através de ETFs. Só que aí você deve estar se perguntando, poxa, Bel, você acabou de falar que BOVA11 é ruim. Sim, gente, ao meu ver ele é ruim porque ele é muito concentrado. Se você pegar ali 25% do ETF, basicamente ele tem Vale e Petrobras. Então ele é muito concentrado, é muito comoditizado. Então talvez ele não seja o ideal. Mas dentro da nossa própria Bolsa de Valores, existem ETFs que conseguiram performar melhor ao longo do tempo e que inclusive tem uma diversificação maior, como é o caso do IVVB11. O IVVB11, desde o seu início, que se eu não me engano foi ali em 2013, 2014, ele teve um retorno médio de mais de 21%. Quando a gente fala dos últimos 5 anos, chegou aí em mais de 18%. E basicamente, quando você investe no IVVB11, você está se expondo ao principal mercado, que é o mercado dos Estados Unidos, que é o mercado norte-americano. Quando você investe no IVVB11, você está investindo nas 500 maiores empresas lá fora. E é claro que esse retorno que a gente está trazendo aqui, ele considera os dividendos, considera também a própria variação do S&P 500, mas também tem o fator cambial. E nós não podemos esquecer que ao longo desses últimos 10 anos, nós tivemos dólar a 2 e hoje nós temos, inclusive, dólar acima de 5. Então é claro que todas as moedas fiduciárias perdem o seu valor ao longo do tempo, mas o nosso real, Brasil, país emergente, perde em uma velocidade muito maior, e aí a consequência disso é que esse fator cambial, essa valorização do dólar também pode trazer ganhos maiores e que inclusive ajudam o investidor a superar o CDI. Quer dizer que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro? Claro que não, né, gente? Eu acho que eu nem precisaria fazer esse disclaimer. Mas, quando a gente faz esse tipo de análise, é justamente para mostrar que, sim, é possível superar o CDI, desde que, se você tem tempo, você vai fazer o stock picking, se você não tem tempo, você tem que escolher bons ETFs. Ah, Bea, mas você falou de um ETF, que é o IVVB11, né? A nossa indústria aqui no Brasil, realmente, ela não é tão desenvolvida quando a gente compara com o mercado lá fora, que tem mais de 2.000 ETFs. Então, uma outra alternativa, para talvez quem não tem muito tempo, é justamente olhar diretamente para o mercado lá fora. Então, eu trouxe como exemplo agora para vocês o SPY, que também replica o S&P 500 e que ao longo desses últimos 10 anos teve um retorno médio de 11, quase 12% ao ano, mas existem muitos outros ETFs que você consegue com pouca grana estar diversificando uma carteira diretamente lá fora e não só tentando capturar um mercado que é muito maior que o nosso, que tem empresas muito maiores do que a nossa, como também trazer esse fator cambial que ajuda, ou pelo menos até então ajudou,
desde então na rentabilidade dos nossos ativos que são dolarizados. Então sim, gente, tem jeito. Não quero dizer que porque o índice Bovespa não bateu o CDI que não vale a pena investir na bolsa de valores. Vale a pena, mesmo para quem tem tempo para fazer o stock picking, mesmo para quem não tem tempo e aí vai acabar olhando para os ETFs, sejam alguns poucos ETFs aqui na bolsa ou diretamente lá fora, que existem muitas outras alternativas que são melhores do que aqui, mas tem jeito. Então, não desanimem, cuidado com essas meias verdades que a galera conta só para botar um apavoro. É importante ressaltar que, claro, nós estamos falando de CDI e renda variável, que são riscos completamente diferentes, então é importante que você respeite o seu perfil de investidor e também uma coisa não é excludente da outra, você pode, inclusive deve investir parte em renda fixa, parte em renda variável, se isso for do seu perfil de investidor, mas é importante entender que sim, mercado se move em ciclos, naturalmente, quando a gente vê uma taxa de juros mais alta e uma bolsa caindo, esse tipo de discurso e de meias-verdades sempre voltam a aparecer. Eu estou no mercado desde 2011, nesse mercado de renda variável, e de lá para cá, em todos esses ciclos, parece que a história ela sempre se repete. Então tenham cuidado, porque a manada ela é muito barulhenta, mas vocês não devem se deixar ensurdecer por todo esse barulho, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.